Fala pessoal, professor Matheus para mais uma aula de história aqui com vocês. Hoje a gente vai falar da frente à história antiga, iniciando aqui a nossa aula de história medieval, né? História antiga e medieval. A gente vai falar da aula 12, né? Os reinos bárbaros e principalmente ali o reino franco, tá? Então, nas aulas passadas, nós falamos ali sobre a queda de Roma, falamos um pouco sobre a Idade Média Oriental e o reino bizantino, e hoje a gente vai retomar ali a Roma para ver os anos finais de Roma e como aconteceu a famosa invasão bárbara, a invasão dos povos germânicos ao território da antiga Roma ocidental, né? Então vamos começar aqui falando um pouquinho desta invasão, como aconteceu e por que aconteceu. Pra gente lembrar ali um pouquinho sobre o final do Império Romano, a gente tem que lembrar da famosa crise do século III, aquela crise no setor escravista que vai criar uma certa fragilidade no próprio exército romano, né? Deixando as fronteiras de Roma ali desguarnecidas, principalmente de Roma ocidental. Essa crise no setor de produção, no setor escravistas, vai deixar ali as fronteiras de Roma desguarnecidas, enfraquecidas, né? Favorecendo o ataque dos povos germânicos, tá certo? Os povos germânicos que viviam ali acima do reino do Império Romano, né? Que por muito tempo conviveram o Império Romano, os romanos e os próprios germânicos, mas nós vamos ver que a partir do século III, né, com a crise e o enfraquecimento de Roma, Roma será invadido por vários povos, entre eles anglo-saxões, francos, vândalos, suevos, alanos, tá? Visigodos, ostrogodos. Nós vamos ver todos esses povos acabando invadindo as fronteiras de Roma ocidental, né? A gente costuma chamar esses caras, esses povos germânicos, de povos bárbaros, né? Por quê? Em referência principalmente a Roma. Os romanos chamavam esses povos germânicos, de povos bárbaros. Mas a palavra bárbara, de onde vem essa palavra, esse significado? Primeiramente, a gente tem que entender para que os romanos, essa palavra tinha um caráter ideológico, tá? Todo povo que não era submetido, não era romanizado pelo Império Romano, que não estava submetido à cultura, aos costumes e principalmente qualquer povo que não falava latim era tido como inferior, não civilizados. Os germânicos eram uma civilização que não estava submetida aos povos romanos, ao Império Romano, não falava latim, não sofreu o processo de romanização. Então, para os romanos, os povos bárbaros que viviam na Germânia, os povos germânicos, eram para eles, então, bárbaros, tá? E nós vamos ver ali que os povos não romanizados, para os romanos, eram povos inferiores, por isso eram conhecidos como bárbaros. E por isso que os próprios romanos utilizavam essa terminação para nomear os povos germânicos não convertidos, não submetidos à civilização romana, tá? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a relação entre os germânicos e os romanos, tá? Os germânicos e os romanos inicialmente tiveram uma relação pacífica. Eles conviveram pacificamente, muitas vezes até os próprios germânicos, por serem uma cultura guerreira, eram contratados ali como povos mercenários pelos próprios romanos, conviviam nas fronteiras de Roma. Então, existia uma relação pacífica. Essa relação pacífica vai perdurar até o século IV. A partir da crise do século III, a crise que atinge Roma, nós vamos ver que a relação entre germânicos e romanos vai ter uma mudança ali significativa. Nós vamos ver ali que essa relação pacífica é substituída por uma relação violenta, onde os romanos que estavam sofrendo uma crise, sofrendo com a fragilidade, também vão ser invadidos ali pelos povos germânicos que estão sendo pressionados por um outro povo, um povo asiático conhecido como Huno, né? Os hunos vão estar pressionando os povos germânicos e os povos germânicos, por sua vez, vão reagir invadindo e pressionando ali as fronteiras de Roma, que estava sofrendo com a crise e com a fragilidade, né? Então, no final, a gente vai ver que esses povos germânicos vão acabar invadindo Roma gradativamente, dominando a cada momento ali um pedacinho de Roma, né? E isso vai acabar levando à queda de Roma no ano de 476. A Roma do Ocidente vai acabar caindo na mão dos Héralos, né? O grande povo invasor que vai conseguir invadir ali as barreiras, as fronteiras do Império Romano do Ocidente, né? Nós vamos ver que com essa invasão germânica ao antigo Império Romano, vai rolar uma grande fragmentação do território europeu. O território europeu que era antes unificado, né, no grandioso Império Romano, após a invasão dos povos bárbaros germânicos, nós vamos ver que esse território vai ser fragmentado em vários e diversos reinos
bárbaros, né? Nós vamos ver lá que o último imperador do Império Romano do Ocidente, o imperador desposto, vai ser o imperador Rômulo Augusto. Nesse momento, Roma do Ocidente cai e Roma do Oriente, né, só recordando, vai acabar se transformando no famoso Império Bizantino que nós estudamos na aula passada. Vamos falar aqui, ó, sobre a formação desses reinos. E aqui neste mapa serve para nós entendermos mais ou menos aonde vai ter a fixação de cada um desses povos. Então, nós vamos ver lá que os povos francos vão acabar ocupando a região da Gália. Na Península Ibérica, nós vamos ver os visigodos, os ostrogodos pegando a Península Itálica, os ângulos e os saxões ali pegando o parte norte ali da Europa, né, pegando ali a ilha da Inglaterra, a Bretanha, né? E nós vamos ver que no norte da África vão acabar formando os reinos dos vândalos. Para nós, o reino bárbaro mais importante, que a gente vai estudar inclusive nessa aula, a gente vai falar um pouquinho deles, serão os reinos, o reino dos povos francos, que você fixou no território da Gália, sinalizado com a cor rosa do nosso mapa ali, né? Vamos falar aqui como é que foi a presença dos povos germânicos dentro do território europeu, dentro desse território ocupado antigamente por Roma, né, pela cultura latina. Para começar, a gente tem que entender que os germânicos não vão varrer da Europa toda a cultura romana. Não, pelo contrário. O que nós vamos ver é a fusão da cultura germânica com elementos da cultura romana. A gente pode falar da religião, que o cristianismo ainda vai continuar. E nós vamos ver vários povos bárbaros ali se convertendo ao cristianismo. Nós vamos ver alguns elementos culturais de organização política, tanto germânicas como romanas, se fundindo e formando uma nova sociedade, o que nós vamos chamar de feudalismo. Então, a união da cultura germânica com a cultura romana, que acontece durante o período da Idade Média na Europa Ocidental, vai acabar fundando uma sociedade chamada de sociedade feudal. O sistema feudal é um modelo político, econômico, social que nasce da união dos povos germânicos, da cultura germânica, com a cultura romana e vai perdurar na Europa Ocidental durante todo o período da Idade Média, tá? Então, vamos entender um pouquinho dessa transição. Quais são os costumes que vão perdurar vão manter tanto da cultura romana, como também os novos costumes que serão introduzidos ali pelos povos germânicos. Primeira coisa, a gente tem que falar que Roma, durante a crise de Roma, a crise do setor escravista, nós vamos ver que está faltando escravos em Roma. E não tem produção, não tem alimento. Isso vai fazer com que os mercados e a produção artesanal, a vida urbana de Roma comece a entrar em decadência. As pessoas vão fazer um fluxo migratório, saindo dos centros urbanos de Roma, os romanos no final do Império, na crise, eles vão sair do território urbano e vão começar a migrar para o território rural, tá? Eles vão ir para o campo, eles vão viver na mão de grandes donos de terra, grande latifundiário. Mas vamos ver que alguns imperadores, inclusive, para tentar melhorar essa situação de crise do setor agrícola, crise da produção agrícola, vai obrigar a população a se mudar da cidade para o campo. Então nós vamos ver alguns imperadores pedindo que a população saia da cidade e vão morar no campo para poder ter uma produção. Isso vai fazer o quê? Vai acabar ocasionando o surgimento do que nós chamamos de colonato romano. Os antigos escravos, né, e alguns camponeses livres vão acabar se fixando em terra de grandes proprietários, tá? Nós vamos ver lá os grandes proprietários, geralmente de origem patrícia, eles vão acabar agregando esses trabalhadores livres e alguns, inclusive, vão liberar os seus escravos, transformando eles em colonos. Como assim? Na verdade, eles vão pegar um pedaço de terra, vão arrendar para esses colonos, deixar com que esses colonos trabalhem nessa terra e vão pegar uma parcela da produção que é produzida nessas terras. Começa aqui basicamente o colonato romano, né? Onde basicamente nós vamos ver esses colonos trabalhando na terra de grandes proprietários e em troca eles vão oferecer parte da produção para esses proprietários. Tudo isso graças à crise do escravista, a crise do século III, né? Esse colonato romano vai dar origem depois a um costume feudal, um costume medieval chamado de servidão. A servidão medieval vai se originar desse costume romano de colonato, onde você entrega a terra para que um camponês, né, para que um colono produzisse e te entregasse uma parcela da produção, tá certo? Nós vamos ver ali que esse surgimento desses colonos vai ser muito importante
na hora da fundação da sociedade medieval. Beleza? Pessoal, outra coisa aí, o colonato romano é uma herança que Roma vai deixar para a Idade Média. Uma herança que os povos germânicos vão deixar para a Idade Média é um acordo chamado de comitatus. O que seria o comitatus? Comitatus era um acordo realizado entre os povos germânicos, tá? Esse acordo era basicamente onde um rei, ou seja, um guerreiro mais poderoso, fazia um juramento, né, de fidelidade com os seus guerreiros. Para que esse rei fosse reconhecido como chefe, como líder, os guerreiros dele faziam um juramento de servir, de fidelidade, aonde eles entregavam ali a sua fidelidade ao rei, enquanto o rei entregava para eles algumas concessões. Geralmente essa concessão era pedaços de terra, parcelas de terra que ele dava aos guerreiros. O nome desse acordo de fidelidade entre o rei e o guerreiro, né, é basicamente conhecido como comitatus. Isso é muito importante para a sociedade medieval, porque do comitatus vai nascer um acordo chamado de suzerania e vassalagem, que vai perdurar durante toda a Idade Média, onde o suzerano, um nobre poderoso, dono de terra, vai entregar para o seu guerreiro, para o seu general ali, um pedaço de sua terra, e esse guerreiro vai jurar fidelidade e obedecer às ordens deste soberano, deste rei. Esse é um modelo político que vai perdurar durante toda a Idade Média. E isso é um resquício da sociedade germânica, da sociedade bárbara germânica, beleza? Falando disso, vamos começar a falar do principal reino bárbaro, o que mais vai se expandir, que vai dominar quase completamente a Europa Ocidental, o antigo território de Roma do Ocidente, o Reino Franco. Os francos, que são um desses tribos germânicas que vão acabar atacando e dominando a região da Gália, como vocês conseguem ver, essa parte verde, onde hoje se situa boa parte ali da França, tá? Os francos vão se fixar nessa região. Professor, por que os francos são tão importante assim? Primeira coisa, os francos vão ter duas dinastias, tá? A primeira dinastia que a gente vai falar aqui é a dinastia dos Merovingios, que tem esse nome por causa do seu primeiro rei que se converte ao cristianismo, Clovis. Clovis, o Meroveu, vai ser o rei dos francos, que vai dominar a região da Gália e depois, juntamente ao Papa, se converte à fé cristã, abandonando os costumes politeístas que esses povos germânicos tinham na época que eles moravam na Germânia, tá? Neste momento, a gente tem que falar que o reino franco, na dinastia dos Merovingios, nós vamos ver que eles vão fazer uma união, um pacto entre a igreja e o Reino Franco. O Reino Franco vai acabar se transformando no maior defensor da Igreja Católica depois da queda do Império Romano. Só que nesse momento a gente vai conhecer alguns reis. Reis que vão ser as famosas figuras dos reis indolentes, né? Reis que estão mais preocupados com a Igreja, assuntos de administração, assuntos religiosos, do que realmente a dominação, tá? Os reis indolentes, eles participam mais das cerimônias religiosas da Igreja do que as antigas cerimônias germânicas de guerra. Eles não acompanham mais os seus soldados na batalha, no campo de batalha. Isso era um costume padrão das tribos germânicas. Os reis são grandes guerreiros que levavam seus soldados para o campo de guerra e acompanhavam seus soldados na guerra. Mas durante a dinastia Merovingia, depois da conversão ao cristianismo, nós vamos ver que os reis do Reino Franco não vão mais fazer esse trabalho, não vão mais acompanhar ali os seus guerreiros na batalha e vão estar se preocupando mais com questões administrativas. E por isso eles vão receber os títulos de reis indolentes, esses reis que não acompanham seus guerreiros durante a batalha. Mas quem vai acompanhar? Nós vamos conhecer a ação de homens, de grandes generais que servem a esses reis, que vivem nos palácios desses reis e que vão fazer esse trabalho de acompanhar as tropas, de ser grandes comandantes, grandes generais da tropa do Reino Franco. Nós estamos falando aqui da ação dos majordonos, prefeitos do palácio. Os majordonos nada mais são do que grandes guerreiros que vão pegar para ele essa obrigação de acompanhar os soldados durante as batalhas, né? Entre eles nós vamos conhecer três grandes majordonos, né? Pepino de Heristal é o Pepino de Heristal que vai conseguir reconquistar boa parte da Germânia para os francos, atacando os hunos e conseguindo no ano de 680 dominar uma parcela da Germânia que tinha sido perdido para o povo asiático, que eram os hunos. Outro grande será
Carlos Martel, que no ano de 720 vai conseguir segurar a expansão do Império Islâmico. O Império Islâmico que surge no ano de 630, vamos falar isso mais para frente, né, com Maomé, começa a se expandir, pegando territórios na Ásia, o próprio Oriente Médio inteiro, o norte da África e começa a subir para a Europa pela Península Ibérica. Nesse momento, eles queriam invadir a Gália, eles queriam, os povos muçulmanos, os povos islamizados, eles queriam dominar também a Europa. E vai caber a Carlos Martel, um majordomo do Reino Franco, segurar a expansão dos povos islamizados no ano de 720. E logo em seguida nós vamos ver outro grande majordomo, outro grande dominador, Pepino o Breve. Pepino o Breve, que ajuda inclusive a Igreja Católica durante o momento da invasão que vai ter de outro povo bárbaro à Península Itálica, ameaçando o Papa. Pepino Breve vai herdar esse trabalho de defensor do Papa, defensor da Igreja. E eles vão basicamente conseguir defender a Igreja Católica do avanço de povos politeístas. Logo, ele vai firmar um pacto entre Pepino Breve e a própria Igreja Católica. E no ano de 751, Pepino Breve vai acabar depondo os últimos reis da dinastia merovingia, iniciando então uma nova dinastia, o Reino Franco. Pepino Breve inaugura a dinastia que nós vamos chamar de dinastia carolíngia, tá certo? Galera, antes de falar de dinastia carolíngia, a gente tem que entender que o batizado de Clovis, a conversão de Clovis em 496, vai simbolizar a união entre o Reino Franco e a Igreja Católica. Desde então, essa união vai perdurar toda a história do Reino Franco, tá? A história do Reino Franco inteira vai ser uma união entre a Igreja Católica e os reis do Reino Franco. Tanto a dinastia merovingia, como agora que nós vamos falar, a dinastia carolíngia, eles serão os grandes defensores da fé cristã. Toda vez que eles dominavam um povo dentro da Europa, um povo bárbaro, um povo muçulmano, eles obrigavam a conversão deste povo. Então a gente vai ver que ao mesmo tempo que esses francos expandem, dominam quase todo o território europeu, eles também estão convertendo essa população para o cristianismo, aumentando o poder da Igreja Católica. Obviamente, a Igreja Católica vai estar muito feliz com o Reino Franco e com os reis do Reino Franco. Então, nós vamos ver que vai ser fixado ali, vai ser firmado um pacto entre Reino Franco e Igreja Católica, tá? E aí nós chegamos na dinastia carolíngia, que vai perdurar de 751 a 870. Nós vamos ver que o Pepino Breve vai conseguir dominar grandes territórios ali dentro da Europa Ocidental. Já vou trazer um mapa para vocês entenderem isso. E nós vamos ver que o seu filho, Carlos Magno, vai herdar esse reino, vai herdar o Reino Franco. Por isso que a gente chama de dinastia carolíngia, né? Em nome de Carlos Magno, que vai ser um dos grandes dominadores, um dos grandes conquistadores da época. Carlos Magno também, que ao mesmo tempo que expandia e dominava, né, expandia seu império, o Império Franco, né, ele também convertia as pessoas à fé cristã, né? Então nós vamos ver que ele vai expandir tanto o Reino Franco, como também ele vai expandir o cristianismo, tá certo? Um dos pontos culturais muito importante da dinastia carolíngia é basicamente a sensibilidade que Carlos Magno, né, a importância que Carlos Magno vai dar à própria Igreja Católica. Nós vamos ver que vai acontecer neste momento da dinastia carolíngia o renascimento carolíngio, que nada mais é que um estímulo que Carlos Magno vai dar à erudição, à intelectualização da própria igreja. Nós vamos ver que ele vai estimular o clero, estimular o crescimento do clero e da especialização do clero. Ele vai abrir em todo o seu território, em todo o seu domínio, escolas monásticas para favorecer ali a formação de novos monges, de novos padres, né, de novos membros ligados ao clero. Além disso, ele vai incentivar também a arte monástica, a arte feita dentro das igrejas, né? Ele vai introduzir ali alguns instrumentos musicais durante o culto da igreja cristã. Nós vamos ver também que ele vai acabar criando ali a ordem dos monges copistas, que eram monges que eram ensinados para copiar, transcrever ali os textos, tanto da Bíblia, como até textos políticos
do próprio Reino Franco, né? Carlos Magno vai ajudar a estimular a desenvolver a famosa letra cursiva para facilitar a escrita e a cópia desses livros, tá? Então, este é o Renascimento carolíngio, é quando Carlos Magno, né, que se importa muito com assuntos religiosos, vai estimular ali o desenvolvimento do clero, com escolas monásticas, com arte e também com a escola dos monges copistas, tá certo? E nós vamos ver que essa união ali entre a Igreja Católica e a dinastia carolíngia vai chegar no seu ápice no Natal do ano 800, quando o Papa Leão III convida Carlos Magno para passar o Natal em Roma ao seu lado. E neste momento vai ter uma cerimônia de coroação de Carlos Magno. Carlos Magno vai ser coroado como o imperador de Roma do Oriente, tá? Ocidente, desculpa. Carlos Magno vai receber a coroa já não utilizada, a coroa ali que estava largada, as traças, as poeiras do antigo Império Romano do Ocidente, né? Então ele vai basicamente ser um rei simbólico, como se ele estivesse reconstruindo o território romano do Ocidente com a união entre o Reino Franco e também com o Papa Leão III, o Papa de Roma, tá certo? Bom, Carlos Magno, eu já mostro para vocês, ele vai acabar explorando, ele vai conseguir dominar um território muito grande dentro da Europa Ocidental. Esse território vai ser tão grande, mas tão grande que fica difícil de administrar. Ele sozinho era muito difícil de conseguir administrar todo esse território. Então ele vai fazer o quê? Ele vai criar um sistema para facilitar a sua administração. Ele vai basicamente distribuir as terras para os seus melhores guerreiros, utilizando daquele costume germânico chamado de comitatus, né? Ou seja, ele vai pegar os seus melhores guerreiros e vai distribuir para eles terras, né? Eles vão distribuir lá ducados, ele vai distribuir condados. Essas terras, basicamente, aquele guerreiro que herdar essa terra vai fazer um juramento de fidelidade com o imperador, aonde o imperador vai se transformar no suzerano, ou seja, o guerreiro, o nobre que tem terra, e vai doar a sua terra ao seu guerreiro que vai defender e jurar fidelidade, o seu vassalo. Carlos Magno dá o início aí, então, o sistema chamado de suzerania e vassalagem, aonde ele doa a sua terra para um guerreiro, geralmente terras de fronteira, para que ele não tenha que se preocupar com a defesa desses territórios. Ele vai doar essas terras ali para o seu guerreiro, esse guerreiro vai se transformar em seu vassalo e vai jurar para ele fidelidade, obedecer suas ordens e pagar impostos também, e Carlos Magno vira o suzerano, o guerreiro que é o nobre mais poderoso, que tem a maior quantidade de terra, tá? Senhores, essa relação entre suzerano e vassalo, entre guerreiro com terra e guerreiro com menor terra, vai perdurar durante toda a Idade Média. E vai ser assim que Carlos Magno vai conseguir controlar suas fronteiras, administrar seu território e defender o seu território gigantesco, tá certo? E para fiscalizar, para ver se todos os seus vassalos estão cumprindo a sua ordem, né? Para ver se todo mundo está seguindo à risca os seus comandos e também para cobrar impostos, Carlos Magno vai criar um funcionário público, que na verdade era um membro da igreja, né? Onde ele vai designar esse membro da igreja para cobrar impostos em cada um desses territórios que eram seus vassalos. Então, nós vamos ver lá o nome desse cargo público era Missi Dominici. Missi Dominicis vão basicamente circular os territórios distribuídos ali, os territórios vassalos de Carlos Magno, para cobrar impostos e checar se as regras, se as leis de Carlos estão sendo obedecidas em cada um desses territórios. Tá certo? Continuando aqui, galera, basicamente nós temos um mapa aqui explicando como era a divisão do reino do Império Carolíngio, né, do Reino Franco, né, da dinastia Carolíngia. Então nós vamos ver que todo esse território ali é o Reino Franco, tanto as partes vermelhas, as partes amarelas, né, e nós vamos ver então que a parte vermelha é a parte dominada por Carlos Magno, a amarela era ali o seu Império Carolíngio, né, o original, quando ele herda, e depois as partes em verde são os territórios vassalos, esses territórios que Carlos Magno vai doar para os seus grandes guerreiros, né, em troca de fidelidade. E aqui do ladinho vocês conseguem ver ali como funcionava o sistema de suzerania e vassalagem, né? O suzerano, né, o guerreiro, no caso Carlos Magno, vai jurar proteger e distribuir uma terra, que depois nós vamos chamar de feudo, para o vassalo. Em contrapartida, o vassalo vai prometer auxílio, pagar impostos, fidelidade e defesa daquele território
também, né? Então, no final, Carlos Magno vai conseguir administrar todo o seu território através da suzerania e da vassalagem. Beleza. Pessoal, e depois, como acaba o Império Carolíngio? Carlos Magno vai morrer, tá? E no seu lugar nós vamos ver ali que vai subir, vai ascender o seu filho, né? Luís o Piedoso. Qual é o problema? Luís o Piedoso, ele não vai ser tão poderoso quanto seu pai. E no final, o seu território, o Império Carolíngio, a dinastia Carolíngia, o Reino Franco inteiro, que vai virar quase vai ter toda a totalidade da Europa, vai acabar sendo dividida. Luís, ele não é tão poderoso e não consegue manter a unidade do reino. No final, os seus netos acabam pegando e distribuindo as suas terras, né, no famoso Tratado de Verdun. Tá? O Tratado de Verdun vai dividir as terras do Reino Franco, as terras que pertenciam ali ao antigo imperador, o Carlos Magno, entre seus netos. Então nós vamos ver lá Carlos Calvo, o Lotário e Luís o Germânico dividindo as terras do antigo Reino Franco, tá? Os netos de Carlos Magno. E assim nós terminamos a história do Reino Franco. E o que vai acontecer depois? Esses territórios que vão ser divididos, vão ser fragmentados, vão continuar se fragmentando no processo de suzerania e vassalagem. Então o rei vai acabar doando a terra para um vassalo e este vassalo vai doar também a terra para outros vassalos. E assim vai formar o sistema feudal dentro da Idade Média Ocidental. Então a gente pode colocar e sintetizar que após o fim do Reino Franco, começa o feudalismo, com o sistema de suzerania e vassalagem implantado por Carlos Magno e inventado da união do colonato romano com o comitatus germânico. Pessoal, é isso. Abraço e beijos.